Esse programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. A voz do escriba na TV. Minha família maçônica, Café com Braga, de volta à nossa grade, mostrando a você o que existe melhor na maçonaria. E hoje, com Café com Braga, nós vamos bater um papo com o nosso eterno ou ex-grão-mestre Eduardo Gomes de Souza, que vai falar pra gente, vai explicar para você, maçom, o que é o golpe, a existência do golpe, a história verdadeira do golpe. Eduardo, obrigado por sua participação aqui na Voz do Escriba e gostaria de iniciar com esse Café com Braga, que você falasse das grandes vitórias do Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro. Foi fundamental para o Grande Oriente do Brasil, porque durante quase 10 anos o Grande Oriente do Brasil era para ter sido transferido para Brasília. Mas isso vinha sendo postergado porque os grão-mestres que foram eleitos nesse período eram todos aqui do Rio de Janeiro. Osíris Teixeira era senador da República e era de Goiás, e então ele fez uma campanha para o grão-mestrado com a promessa de transferir a sede do Grande Oriente do Brasil para Brasília. E assim ele fez. Nasce então o Grande Oriente do Brasil no estado do Rio de Janeiro, Goiás, antigo Goiás, muitos irmãos vão recordar. E aí o nosso irmão Osíris Teixeira nomeou o irmão Newton Borges como delegado para organizar o Grande Oriente do Brasil no estado do Rio de Janeiro. O Newton Borges teve um trabalho muito difícil, porque o tempo foi curto entre a ida do Grande Oriente do Brasil para Brasília e a implantação do Grande Oriente do Brasil no estado. Newton Borges, então, organizou inicialmente a Assembleia Estadual Legislativa, formada pelo representante das lojas do estado do Rio de Janeiro, que passaram a ser jurisdicionadas ao Grande Oriente do estado do Rio de Janeiro, e foi eleito como primeiro presidente da Assembleia Estadual Legislativa o irmão Ivo Ramos de Matos, um irmão conhecidíssimo, né? O irmão da loja Salomão 21, um grande maçom, um irmão que tinha uma vida maçônica que era um exemplo para todos. Então foi realizada a eleição e o candidato único foi o irmão Silvio Cláudio como candidato a grão-mestre e o irmão Orlando Alvice como candidato a sua religião. Foram eleitos e foram empossados perante a Assembleia Estadual Legislativa. Nosso irmão Silvio Cláudio teve um trabalho hercúleo. O irmão Silvio Cláudio ganhou um Grande Oriente estadual que não existia. Quando o irmão Osíris Teixeira levou o Grande Oriente do Brasil para Brasília, ele não deixou o Grande Oriente estadual ser instalado no Palácio Maçônico do Lavradio. Ele cedeu uma sobreloja que tinha ali no bairro de Fátima, no prédio da esquina do bairro de Fátima, que era um prédio que grande parte daquele prédio pertencia ao Grande Oriente do Brasil, e a sobreloja estava vaga, então o irmão Osíris Teixeira cedeu aquele espaço para que fosse montado ali o Grande Oriente do estado do Rio de Janeiro. O Grande Oriente do estado do Rio de Janeiro não tinha verba, não tinha dinheiro, não tinha nada. E os primeiros móveis, os primeiros equipamentos, as primeiras máquinas de escrever foram doadas por irmãos, cedidas por irmãos que tinham escritório de advocacia, que tinham escritório de contabilidade, que tinham empresas aqui no centro da cidade. Se você me permitisse fazer uma paradinha para fazer uma pergunta, mesmo nessas condições do Grande Oriente precária, que não tinha móvel, não tinha nada, mas o golpe não era um lixo. Era dentro do lixo luxo, não é isso? Não, não era, não tinha, não tinha o necessário para que para ser instalado, né, um Grande Oriente estadual.
toda a parte administrativa, toda a parte que necessitava um grande orientador. Mas lixo? Jamais. Lixo jamais. A maçonaria nunca foi um lixo, ainda mais um grande oriente estadual. Esse trabalho, o irmão Silvio Cláudio contou com um irmão excepcional. Um irmão que muitos vão relembrar, os mais antigos vão relembrar, o nosso irmão Valdir Jacinto. O Valdir Jacinto era um militar da aeronáutica, e na aeronáutica ele era da área burocrática dessa área. E foi o irmão Valdir Jacinto que montou toda a estrutura administrativa, todos os arquivos, que montou tudo. Para você ter uma ideia, Braga, o irmão Valdir Jacinto, ele editou um livro chamado Manual de Administração de Lojas. Esse livro foi o livro de cabeceira da maior parte dos secretários das lojas do Grande Oriente do Brasil. Eu mesmo, quando fui secretário da minha loja, usei muitas vezes o livro do irmão Valdir Jacinto. E muitas vezes eu fui à loja Cairu, ou até o Grande Oriente, lá no bairro de Fátima, para conversar com o irmão Valdir Jacinto, quando eu era secretário da minha loja, para resolver problemas da minha loja. Bom, o nosso irmão Silvio Cláudio, além disso, depois que foi instalado o Grande Oriente tudo, o irmão Silvio Cláudio, ele fez o primeiro congresso maçônico. Ele fez um congresso que reuniu todas as lojas, a maçonaria, vieram irmãos de outros estados. Foi um grande evento patrocinado e organizado, estruturado todo pelo Grande Oriente do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, sob o comando do irmão Silvio Cláudio e com todo o secretariado trabalhando. Foi um grande evento, um mega evento que foi montado no Rio de Janeiro. Então, o Grande Oriente do estado do Rio de Janeiro nunca foi um Grande Oriente pequeno. Ele já nasceu e cresceu rapidamente, se transformou num Grande Oriente realmente. O irmão Silvio Cláudio, então, tinha como seu adjunto o irmão Orlando Alvice, mas o candidato do irmão Silvio Cláudio para o grão-mestrado, para substituir o irmão Silvio Cláudio, era o irmão Ivo Ramos de Mato, o ex-presidente da Assembleia Estadual Legislativa, o primeiro presidente. O irmão Ivo saiu da Assembleia, ficou 2 anos comandando a Assembleia, depois ele saiu da Assembleia para ser venerável da loja dele, da loja Salomão 21. Só que, prematuramente, foi uma coisa que deixou o Grande Oriente, um buraco no Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, foi a morte prematura do nosso irmão Ivo Ramos de Mato, ainda na venerança da loja Salomão. Foi um baque, porque ele era o candidato do Silvio Cláudio, e não só do irmão Silvio Cláudio, o candidato dos maçons do Rio de Janeiro, que acreditavam nele e viam nele a continuidade, não a continuidade, a continuação do crescimento, do desenvolvimento do Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro. Infelizmente, a morte prematura do nosso irmão Ivo fez com que o irmão Silvio Cláudio fosse convocado. Os veneráveis, um número grande de veneráveis, procurou o irmão Silvio Cláudio, fizeram uma reunião, pediram a ele uma audiência, foram em conjunto e foram pedir ao irmão Silvio Cláudio que ele ficasse mais 4 anos à frente do Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro. O irmão Silvio Cláudio não queria. Algumas vezes eu tinha muito contato com o irmão Silvio Cláudio, até porque nós éramos do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito, lá do campo de São Cristóvão. O irmão Silvio Cláudio era membro permanente, era membro efetivo do Supremo Conselho, e nós tínhamos sempre contato, e eu estava sempre na loja Cairu, né? Eu sempre participei, sempre frequentei a loja Cairu, conheço muito os irmãos da loja Cairu, tenho uma amizade muito grande por eles, e foi através do irmão Silvio Cláudio que eu entrei nessa amizade com os irmãos da loja Cairu. Então o irmão Silvio Cláudio aceitou, mesmo a esposa dele, a Vani, reclamando muito, porque você sabe como é, a vida de grão-mestre, quando o grão-mestre é sério, quando o grão-mestre é dedicado realmente à ordem, é 24 horas por dia, de
domingo, de segunda a segunda. Não tem semana, não tem nada. Então o nosso irmão resolveu concorrer, mas o irmão Orlando Alvice abriu mão e ele então formou uma chapa com o irmão Teixeira Neto. O irmão Teixeira Neto era presidente do Tribunal de Justiça Maçônica do Estado do Rio de Janeiro. Os dois compuseram uma chapa, ganharam, e o irmão Silvio Cláudio continuou a sua obra, terminando aquilo que ele tinha começado, concluindo, montando, dando todas as condições de funcionamento para o Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro. Assume, então, com o término do segundo mandato do irmão Silvio Cláudio. Antes de falar quem assumiu o término do irmão Silvio Cláudio, eu vou pedir permissão a você, mas nós vamos fazer um intervalo comercial e sob o patrocínio do Café Del Mar. Depois nós voltamos com o seguimento dessa matéria. Retornando então ao nosso raciocínio, Braga, vamos lá. O irmão Teixeira Neto então foi eleito como grão-mestre estadual, né? Ele concorreu junto com o nosso querido irmão Leandro Chaves, outro baluarte da maçonaria, outro irmão que até hoje é um líder da maçonaria. O irmão Leandro é muito conhecido de todos nós e é um líder maçônico, um irmão respeitado, muito respeitado. E o Teixeira Neto, então, tinha uma atividade. O Teixeira Neto era advogado, mas ele tinha uma proximidade muito grande com políticos. Inclusive, me parece, se não me falha a memória, segundo, eu não tenho muita certeza, mas segundo me parece, o irmão Silvio Cláudio era, o irmão Teixeira Neto, inclusive ele era próximo ao Collor. Ele tinha proximidade com o Collor, me parece que ele tinha. Tanto que ele foi nomeado para um cargo importante no INSS aqui do Rio de Janeiro. E usando toda essa força política que ele tinha, ele conseguiu um terreno espetacular. Braga, um terreno ótimo, muito bem localizado, um terreno espetacular para a maçonaria. Só que o contrato que foi feito com a prefeitura, que foi o assessora do terreno, né, que cedeu o terreno, era que fosse construído um hospital. E esse hospital seria construído pela maçonaria, seria mantido pela maçonaria, mas teria que ceder parte das consultas, parte do público em geral. Para a prefeitura. Então a prefeitura indicaria, naquela época ainda não existia o Sistema Único de Saúde, ainda não existia o SUS. Nós estávamos numa época em que o SUS estava sendo ainda analisado, estudado, ainda era uma época de desenvolvimento do SUS. Então a prefeitura ficaria com parte do uso de indicação de pessoas que precisassem de atendimento e o resto ficaria para a maçonaria. Braga, você não tem ideia do custo de que é montar um hospital. Às vezes eu fico vendo alguns irmãos falar, porque nós vamos montar um hospital, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Braga, eu trabalhei numa universidade e nessa universidade nós pleiteamos e recebemos o direito de montar um curso de medicina. Bem, uma das necessidades para a implantação do curso de medicina é um hospital, para que os alunos possam praticar. Inicialmente, como essa universidade tinha uma área muito grande, uma área espetacular, que servia inclusive de estacionamento, o primeiro projeto foi se montar um hospital ali, construir um prédio e montar um hospital ali.
Era muito dinheiro. Eu acho que é muito infantil a maçonaria hoje, principalmente no mundo de hoje, que você sobrevive, falar que vai criar um hospital. Isso é a pura fantasia, né? Uma coisa... Economicamente é impossível. Né? Para você ter uma ideia, nós tivemos uma oferta de uma empresa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem algumas empresas que fazem isso no mundo todo. Eles montam hospitais em módulos. Então você diz para eles, olha, eu quero um hospital com tantas clínicas, eu quero um hospital para receber tantos pacientes, eu quero um hospital com uma enfermaria para e eu quero isso, quero isso. Então você diz para eles qual é a sua necessidade. Eles montam um projeto, apresentam um projeto a você, você analisa o projeto e se você aceitar o projeto, eles montam um hospital. Mas eles montam um hospital, Braga, completo. Vem desde o equipamento, de todos os equipamentos eletrônicos, todos os equipamentos, tudo que é necessário para as várias clínicas, para as enfermarias, os centros cirúrgicos, vem inclusive toda a parte de hospital, da parte de hotelaria do hospital. Os leitos eles precisam de coxa, lençol, travesseiro, vem tudo isso. E isso não é o mais importante. Além de tudo isso, Braga, você para dar partida no hospital, você tem que ter uma farmácia à disposição. Você tem que ter uma quantidade de fármacos que possa atender as clínicas, que possa atender os pacientes que vão ser internados, os pacientes que vão lá e vão receber um tratamento e vão embora para casa, mas vão receber um tratamento no hospital. Olha, o custo era tão grande, tão alto, o valor era tão alto, que a faculdade nem pensou em conseguir um financiamento e ela poderia conseguir um financiamento para isso. No final, a universidade acabou fazendo um contrato com a prefeitura e usando o hospital da prefeitura, porque foi bem mais barato do que montar o hospital. Eu estou entendendo o seguinte, eu consigo isso, os Estados Unidos forneça, dar aqui, você manter esse hospital, aqui no Brasil o negócio é impossível. O custo é muito alto, Braga, o custo é muito alto. Então, e outra coisa, nós temos que pensar que os irmãos enchem o peito, porque o Hospital Maçônico de Sorocaba, meus irmãos, só quem não conhece a história do Hospital Maçônico de Sorocaba que enche o peito e engrandece a maçonaria pelo hospital. Porque, na verdade, aquele hospital não foi montado com dinheiro dos maçons e nem tampouco ele vive com dinheiro dos maçons, da loja maçônica. Isso é bom deixar claro, né? Aquele hospital, ele pertence a uma fundação e essa fundação mantém o maior jornal, o maior veículo de comunicação da região e, além disso, ainda tem emissora de rádio, de retransmissora de TV. Quer dizer, é todo um pool da área, da sua área, da área de jornalismo, da sua área. É todo um pool que você sabe que isso tem uma renda muito alta e é parte dessa renda, como a Globo faz com a Fundação Roberto Marinho, eles têm uma fundação e parte dos lucros dessas empresas vão para essa fundação e é o que mantém a fundação. A Voz do Escriba na TV.